Olá, povo de Deus, quarta-feira da oitava de Páscoa, 7 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, de 1 a 10 e de Lucas 24, de 13 a 35. Mesmo depois de Pentecostes, os apóstolos, enquanto não foram expulsos, continuavam a frequentar sinagogas e templos. Lucas nos mostra hoje uma cena comum daquela época, os apóstolos indo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. No costume judaico, havia 3 momentos especiais de oração por dia, de manhã, tarde e noite. Pedro e João serão abordados por um homem coxo desde o ventre materno que lhes pede esmola na porta do templo. Para os costumes da época, a esmola tinha o mesmo valor de oração. Os comprovadamente enfermos podiam pedir esmolas na porta do templo e também na porta da cidade. Observando a cena, percebemos a passividade de João. É Pedro que age, que fala. Supõe-se que Lucas tenha colocado João ao lado de Pedro porque era costume judaico que em todas as situações se exigia no mínimo 2 testemunhas. Ouro e prata não tenho. Essa informação é interessante, pois pouco antes Atos havia descrito que a comunidade colocava tudo em comum. Supõe-se que fome não passavam, porém dinheiro no bolso não tinham, pois nada era particular. Quando Pedro diz ao coxo que os fitasse, olhasse nos olhos, criou esperança no homem de que os apóstolos Pedro e João iriam dar-lhe alguma moeda. Porém, para eles, esse olhar fixo no coxo era muito mais do que uma simples esmola. Era o reconhecimento da situação daquele enfermo. Hoje, quantas vezes, diante de um necessitado deitado em nossas calçadas, até viramos o olhar para não nos comprometermos, fixar os olhos nos descartados de nossa cidade nos compromete. E nesse compromisso, Pedro diz ao coxo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Podemos pensar por que hoje não temos esse poder de fazer cegos enxergar, coxos andar, mudos falar, surdos ouvir. Porém, podemos pensar também: não tenho ouro nem prata, mas sou capaz de, dedicando parte do meu tempo, ajudar muita gente a se levantar, muitos cegos enxergar, muitos mudos falar, muitos surdos ouvir, sim. Essas ações fazem parte do processo de evangelização, de anúncio da boa nova do Evangelho. E exatamente foi isso que Pedro fez. Deu-lhe a mão e o ajudou a pôr-se de pé. Contemplemos a reação do enfermo. Saltou, pôs-se de pé, andou, caminhou e acompanhou os apóstolos para o momento de oração no templo, louvando a Deus. Pensemos em outra reação possível. O coxo, que assim vivia desde o ventre materno, poderia lamentar por estar perdendo sua fonte de renda, porque não poderia mais viver das esmolas que lhe davam. Conhecemos inúmeras pessoas que se acomodaram na vida e não encontram mais ânimo para enfrentar a labuta. Esse coxo soube louvar a Deus, pulando de alegria por poder caminhar com as próprias pernas. E com sua atitude provocou admiração e espanto em todos os que estavam no templo, que reconheceram que aquele homem que pulava e louvava era o mesmo que vivia das suas esmolas. Tudo foi feito em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O livro dos Atos relata sempre que tudo que a comunidade dos primeiros cristãos fazia era sempre em nome de Jesus. O nome era a identidade da pessoa. Em nome de Jesus era o mesmo que dizer que ele estava presente e agindo. A comunidade não tem força em si mesma, mas sua existência e dinamismo dependem total e absolutamente da presença de Jesus. Lucas 24, 13 a 35. O texto dos discípulos de Emaús talvez seja um dos relatos de Atos mais conhecidos popularmente.
Inúmeras interpretações, destacando pontos fundamentais da narrativa, circulam entre nós. E antes de uma interpretação mais global, prefiro destacar alguns pontos que facilitam nossa compreensão do texto todo. Vamos lá. Distanciamento da comunidade, 2 discípulos abandonam a comunidade, desiludidos com tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Jesus ressuscitado se soma a eles pelo caminho e eles não o reconhecem. Jesus se interessa pela conversa dos discípulos. Ao nomear um dos discípulos, Cleofas, Lucas deixa aberta a possibilidade de imaginarmos que o outro discípulo seja a mulher de Cleofas, Maria, tia de Jesus, irmã de Maria de Nazaré. Os 2 discípulos passam a anunciar uma parte do querigma a Jesus, explicando o que tinha acontecido. Porém, eles paravam no fracasso da cruz, pois ainda não tinham compreendido as palavras de Jesus, de que no 3º dia ressuscitaria. E também se mostraram partidários da notícia de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. A reação de Jesus foi contundente. Ó homens sem inteligência, lentos de espírito para crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. Lucas não conta qual foi a reação dos discípulos frente a esse discurso de Jesus. Somente depois eles vão dizer que, ouvindo Jesus, o coração deles ardia. Interessante também a maneira que Lucas conta que, chegando perto da aldeia para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Com isso, Lucas dá a entender que Jesus tinha sim a intenção de ficar um pouco mais com eles. Os discípulos insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Quando a noite vem chegando em nossas vidas de diversas maneiras, está aí uma oração que devemos repetir: fica conosco, Senhor. Jesus entrou para ficar com eles. Aqui se comprova o que vemos no Apocalipse de Jó. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E nesta ceia, Jesus repete o que ele mesmo mandou fazer em sua memória. Tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Dessa forma, os discípulos reconheceram Jesus ressuscitado. Lucas diz: os olhos deles abriram-se e reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da frente deles. A experiência do ressuscitado dispensa a presença física de Jesus. Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Sim, porém, foi somente com o partir dos pães que eles o reconheceram. A palavra só é verdadeiramente acolhida quando nos dispomos a colocá-la em prática. Frente a essa experiência, voltaram para a comunidade que eles haviam deixado e comprovaram a autenticidade da experiência que tiveram. Tenhamos certeza de que os fatos da vida são mais bem compreendidos quando os vivemos em comunidade. A comunidade é fundamental para a ressurreição de Jesus, pois sem ela, como tal evento chegaria até nós? Portanto, podemos perceber a necessidade da comunidade para a nossa vivência autêntica da fé. Um exemplo rápido. Se alguém diz: vi Nossa Senhora, vi Jesus, tive um sinal de Deus. Se essa pessoa participa da comunidade, a comunidade pode ajudar a verificar a autenticidade da experiência. Então, a comunidade é fundamental para a verificação da experiência, da autenticidade da experiência de Deus. Do contrário, estamos cheios de visionários.
Um beijo no seu coração.